Pronto, está gravando. Vamos lá. Vocês podem me interromper a qualquer momento para colocar dúvidas, certo? Então, fiquem à vontade, podem me interromper. Eu vou começar a explicação. Então, a gente vai estudar um pouco sobre o magnetismo, o campo magnético devido à corrente elétrica. A gente, a gente sabe que o campo magnético ele é produzido originalmente por ímãs, né? Então, e que a definição básica de campo magnético é que ele é a região do espaço ao redor do ímã em que ele exerce a sua influência. A gente viu isso lá na primeira aula, certo? E que o campo magnético ele é representado por uma grandeza vetorial. Aí hoje a gente vai estudar o campo magnético quando ele é produzido por uma corrente elétrica e como a gente determinar o sentido, direção e intensidade. Né? A gente vai ver isso. E diferentes dispositivos. Né? Então, pode ter só um condutor retilíneo, pode ter uma bobina, e cada um desses dispositivos eles vão produzir um campo magnético com uma forma diferente, com intensidade diferente. Bom, o primeiro a descobrir que a gente tinha um campo magnético, aliás, que a corrente elétrica poderia, né, pode produzir um campo magnético foi Orteles. Ele fez um experimento que é indicado na figura, nas figuras aí. E esse experimento tinha basicamente o quê? Um circuito elétrico, né, como mostrado nessa figura à esquerda. Então, você tem um circuito elétrico com uma fonte de tensão, um, um interruptor, né, uma chave seccionadora e um resistor. E tudo isso ligado por condutores, obviamente. E aí, como foi a experiência? Ele pegou uma bússola. A gente sabe que a bússola ela fica orientada pelo campo magnético da Terra e fica apontando sempre para o Polo Norte. E essa bússola fez o quê? Ele colocou a bússola em cima do condutor retilíneo, sendo que a agulha da bússola ficava paralela ao condutor, como mostra a imagem à esquerda. Isso enquanto o circuito estava desligado, enquanto o interruptor estava aberto, né? E aí ele ligou a chave, né? Ligou a chave e percebeu que, conforme a corrente fluía no circuito, a bússola perdeu a orientação do campo magnético da Terra e começou a ficar paralela ao condutor, ou seja, paralela à passagem da corrente elétrica. E aí ele conseguiu demonstrar que a corrente elétrica ela pode produzir, né, um campo magnético, porque a única explicação para a bússola ficar com orientação contrária, né, ao campo da Terra seria a produção de um campo magnético mais próximo. A gente vê essa reação da bússola quando a gente aproxima um ímã. Se a gente tem uma bússola e coloca um ímã por perto, a bússola vai apontar para o ímã. Né? Ela aponta para o ímã e não importa, ela meio que esquece o campo magnético da Terra. Ela não esquece. É apenas que o ímã, quando está próximo da bússola, ele exerce um campo magnético com intensidade muito maior do que o campo magnético da Terra, que é fraco. E a resultante faz com que o campo magnético da Terra seja praticamente não exerça influência, certo? Mas ele continua lá. E aí, pessoal, tranquilo com relação a isso? Sim, tranquilo? Massa, vamos continuar. Então, Ortega ele apenas demonstrou que a corrente elétrica consegue produzir campo magnético. Só que o campo magnético, como eu falei, ele é uma grandeza vetorial. Né? E como qualquer grandeza vetorial, a gente precisa conhecer suas variáveis, né? Ou seja, direção, sentido e intensidade. O primeiro a descobrir como determinar o sentido e a direção do campo magnético foi o Ampère. Ele desenvolveu a regra da mão direita. Né?
O que é que significa essa regra da mão direita? Acho que eu falei também na aula, né? Há tanto tempo que a gente nem lembra, mas a regra da mão direita, ela consta de você aplicar a sua mão direita para determinar o sentido do campo magnético. Então, a gente já sabe que a direção do campo magnético ela é em círculos concêntricos ao condutor, certo? Como mostra a figura à esquerda. Essa figura à esquerda mostra o quê? Um condutor retilíneo na vertical com uma corrente no sentido para cima. E aí você coloca aqui, ó, uma folha e sobre essa folha você tem um campo magnético. O campo magnético ele vai ser como? Ele vai ser uma série de círculos concêntricos à passagem da corrente, ou seja, ao condutor. Aí aqui mostra a aplicação da regra da mão direita. Uma vez que a gente sabe que os círculos são concêntricos, a gente precisa descobrir qual o sentido. Então, se ele está apontando para que lado, qual o sentido. E para isso a gente utiliza a regra da mão direita. Se vocês quiserem olhar a minha câmera aí, vocês podem dar um clique nela, que ela fica fixada e você vai ficar vendo a minha câmera. Eu vou mostrar a regra da mão direita aplicada a uma caneta que eu tenho aqui, certo? Então, o que é que acontece? Nessa situação da projeção, você tem um condutor, que seria essa caneta, e ela está na vertical, certo? Essa caneta está na vertical, e por ela está circulando corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela circula de baixo para cima, certo? E a gente sabe que ela produz um campo magnético, que o aspecto desse campo é em círculos concêntricos ao condutor, né, que é onde é que passa a corrente elétrica. Só que a gente quer determinar, e a gente vai determinar com a regra da mão direita, se esse campo tem um sentido horário ou anti-horário. Né? Então, como é que a gente determina isso? A gente segura ou imagina ou a gente se imagina segurando o condutor com o polegar indicando o sentido da corrente. Né? Então, nesse caso, a corrente está para cima, a gente coloca o polegar para cima. E aí, os outros 4 dedos, eles vão indicar o sentido do campo. Então, se a corrente está para cima, o campo está nesse sentido. Ou seja, o campo está passando aqui da direita para a esquerda, à frente do condutor, entrando à esquerda, passando da esquerda para a direita por trás do condutor e saindo à direita do condutor. Então, ele está fazendo todo esse movimento, como é indicado na figura. E você pode voltar agora para a projeção. Você vê aqui a aplicação da regra da mão direita nessa imagem à direita, nessa imagem B à direita. Você tem um condutor, a mão direita, né, um desenho da mão direita, segurando o condutor, o polegar indicando o sentido da corrente, e você tem os demais dedos indicando o sentido do campo magnético. Eu sei que essa regra da mão direita é um pouco complicada. Eu vou pegar aqui do YouTube uns vídeos, são rápidos, explicando a regra da mão direita com animação, para ficar mais claro, certo? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Só um minuto, pessoal. Bom, pessoal, vou colocar aqui o vídeo, certo? Talvez vai sair um pouco da apresentação. Vou colocar aqui o vídeo. Vocês estão vendo aí? Vocês conseguem ver a capa do vídeo na projeção?
Não? E, pessoal, sim, consegue ver? Tranquilo. Então, eu vou reproduzir o vídeo. O vídeo é curto, mas ele explica com animação a regra da mão direita. Vou lá. Estudar então o campo magnético gerado por um condutor retilíneo. Eu dei uma pausa para perguntar se vocês conseguem escutar o áudio do vídeo, pessoal. Vocês podem conseguem. Vocês podem responder também por áudio. Um pouco baixo, mas sim. Sim, tá ok. Eu vou aumentar. Certo, Vitória? Aumento. Aumentar baixo aqui. Pronto, vou dar play aqui e prestem atenção. Você vê, ó, ele mostra aqui a mesma experiência que eu coloquei no slide, né, que é a experiência do Vortex, de 1820. Para isso, vamos utilizar a experiência de Hans Christian Ørsted, em 1820. Nessa experiência, temos uma bateria e a ela está conectado um condutor retilíneo. A chave inicialmente está aberta, não há corrente elétrica fluindo pelo condutor. Próximo ao condutor retilíneo, nós temos uma bússola que orienta sinais. Peraí, pessoal, não sei se é um problema do vídeo. Vou baixar um pouco de qualidade e ver se resolve esse problema. E vou colocar o meu microfone no silencioso. Da direção norte e sul geográfica. Quando fechamos a chave, a corrente elétrica flui do polo positivo da bateria para o polo negativo. E observa-se que a agulha da bússola sofre deflexão em relação à sua direção original. Observe. Se, no entanto, abrirmos o circuito, a bússola tende a voltar a se orientar na sua direção inicial. Então, como há interação do ímã da agulha da bússola? Quando fechamos o circuito elétrico, entendemos que a corrente elétrica que flui pelo condutor gera, no condutor, um campo magnético ao seu redor. Vamos estudar a propriedade desse campo magnético. Então, temos um condutor retilíneo, a corrente elétrica por ele fluindo, e vamos definir um plano perpendicular ao condutor. Se colocarmos as bússolas sobre esse plano, observaremos que a agulha tende a se orientar nestas direções. O polo norte da bússola tende a se orientar, portanto, nessas direções. Podemos então supor que o campo magnético gerado pelo condutor retilíneo tem linhas de força que são circulares e concêntricas, sendo que o fio passa pelo centro dessas circunferências. Em cada ponto das linhas de campo, temos o vetor indução magnética, tangente às linhas de campo. Observe que o polo norte da bússola tende a se orientar na direção e sentido do vetor indução magnética no ponto. Para definir, então, a direção e sentido do campo magnético gerado por um condutor retilíneo ao seu redor, utilizamos a chamada regra da mão direita, que é uma regra muito simples de ser utilizada. Observe. Dado o condutor percorrido por uma corrente elétrica, com a mão direita aberta e o polegar no sentido da corrente elétrica, podemos estabelecer a direção e sentido do campo magnético ao redor do fio. Basta, para isso, fechar a mão. A direção e sentido do campo magnético será definida exatamente pelo ato de fechar a mão. Então, considere as linhas de campo ao redor do fio. Neste ponto, o campo magnético é perpendicular ao plano e apontando para fora. Nesse ponto, ele é paralelo ao campo magnético e apontando da esquerda para a direita. E nesse ponto, ele é perpendicular e apontando para o plano. Observe que o sentido das linhas de campo e do vetor indução magnética é definido pelo ato de fechar a mão. Vamos observar agora o condutor mediante a sua secção transversal, de tal forma que a corrente elétrica flui do plano para o observador.
Vamos utilizar então a regra da mão direita. O polegar no sentido da corrente elétrica, portanto apontando para o observador. O ato de fechar a mão faz com que possamos definir o sentido do campo magnético em cada ponto ao redor do fio. Lembre-se que as linhas do vetor indução magnética, os vetores de indução magnética, são paralelos às linhas de campo. E as linhas de campo geradas por um condutor retilíneo são circulares, com o fio ocupando o centro dessa circunferência. A intensidade do campo magnético será definida pela lei de Biot-Savart. Observe, temos aí um condutor cuja corrente elétrica flui do plano para o observador. Já sabe. Seguindo, pessoal, entender? Então, pessoal, tá todo mundo aí? Ah, tá. Tranquilo. Bom, vocês conseguiram entender, né? Bom. Esse vídeo eu deixo depois lá no Google Classroom, certo? Junto com o vídeo da gravação. Você vê que é uma questão de perspectiva, né? Ele muda ali e ele já usa uma simbologia que eu vou mostrar agora na apresentação. E é a simbologia do ponto e do X. Então, você vê que essa simbologia ela é utilizada da seguinte forma. Um ponto significa que a corrente está saindo e o X significa que a corrente ou que o campo magnético está entrando. Isso por quê? Porque uma vez que o campo ele está numa dimensão, aliás, ele tem no caso do condutor retilíneo, ele tem um aspecto e ele ocupa 3 dimensões, né? Na verdade, ele ocupa 2, mas o condutor está na terceira. Então, a gente tem dificuldade de fazer a representação, porque teria que ser em perspectiva. Né? E, não sei vocês, mas eu não sou tão habilidoso em desenhar. E a maioria das pessoas ou não são, ou na hora de estar representando o campo magnético, eles preferem economizar, né? Economizar tempo. E aí usam essa simbologia, que é uma simbologia que você consegue representar o que é tridimensional em um plano, né? Uma folha de caderno. Então, acostume-se com essa simbologia, que é o ponto e o X, né? Vocês já estão acostumados com essa simbologia, utilizam em outra disciplina. Vocês podem falar também, viu? Pronto, show de bola, Vitória. Vamos pra... Bom, aí aqui está a aplicação da regra da mão direita em um condutor retilíneo, né? E aí você vê a utilização do ponto e do X para representar o campo magnético. Aí que está a equação que o vídeo ia mostrar, que é a equação para você calcular a intensidade, né, do campo magnético, que no vídeo ele chamava de indução magnética. Não está errado, certo? Mas a gente pode chamar também de intensidade de campo. Uma vez que a gente sabe que a grandeza é uma grandeza vetorial, a gente aprendeu a regra da mão direita para determinar o sentido e a direção, e agora falta a gente determinar o sentido, aliás, a intensidade do campo magnético. E a intensidade ela é calculada como a corrente dividido por 2π vezes L. L aqui é a distância
de onde a corrente está circulando até o ponto onde a gente quer calcular a intensidade de campo, porque em diferentes pontos imersos no campo magnético, a gente vai ter diferentes intensidades de campo, né? Isso é claro. Então, não sei se vocês estão assistindo com um caderno aí do lado, se tiverem, copiem, não precisa copiar, né? Está no slide que vocês baixaram, mas salve. Essa equação ela é utilizada para calcular o campo magnético a partir de um condutor retilíneo. Tranquilo? Tem outras equações, porque a gente está falando aí do condutor retilíneo, que é a base, que é o início, mas a gente, enfim, vai ver espira, vai ver bobina, e cada um, dependendo do aspecto que ela tem uma equação diferente. Por exemplo, a espira ela serve para intensificar o campo magnético, visto que você está usando o mesmo condutor para circular um ponto de forma a intensificar o campo magnético. Isso que a imagem mostra, né? Você usa o mesmo condutor com a mesma corrente, mas várias partes do condutor vai provocar um campo magnético no interior da espira, tendo um campo bem mais forte do que se fosse um condutor retilíneo. Isso fica claro na equação. A equação da intensidade de campo no interior de espira, ela é essa. A gente pode ver que ela é muito semelhante a um condutor retilíneo, né? Que era H é igual a corrente dividido por 2 vezes π vezes R. Só que aqui a gente não tem o π. Então já dá para perceber que a intensidade do campo magnético no interior do espira, para a mesma distância e para a mesma corrente do condutor retilíneo, a gente tem aí por volta de 3,14 vezes mais forte do que de um condutor. Então aqui não tem muita novidade, a gente tem a intensidade de campo, a corrente e o raio da espira, porque a gente está calculando aqui a intensidade de campo no centro da espira, certo? Então a gente não tem equação nesse curso para calcular a intensidade de campo de uma espira sem ser no centro. Tranquilo, pessoal, até aqui. Vocês querem que vá mais devagar? A gente responda algumas questões de um, de outro. Ou a gente pode fazer essa parte desse conteúdo e focar nos exercícios. Tranquilo? Tá bom? Eu penso que vocês já estudaram também, né? Então, apesar de ser o primeiro ano, tá com um tempo, mas devem lembrar aí. Então, vamos para frente. Bom, e como é que determina o sentido, né, o sentido do campo magnético no interior de espira? A gente utiliza aí o que a gente chama de regra da mão direita para espira e bobina, ou regra da mão direita invertida. O que seria isso? Se a regra da mão direita para um condutor é você imaginar, você segurar o condutor com o polegar indicando o sentido da corrente e os demais dedos indicando o sentido do campo magnético, no caso da regra da mão direita para espiras e bobinas, ela é invertida. Por isso que a gente também chama de regra da mão direita invertida, porque aí é o contrário. Se o polegar num condutor retilíneo indica o sentido da corrente, para uma bobina ou uma espira, ele vai indicar o sentido do campo magnético. Então tem essa confusão aí, certo? Então, por exemplo, você tem aí vou pegar umas espiras, umas bobinas, os condutores aqui. Mas vamos se imaginar, se vocês têm uma garrafa d'água, um copo, alguma coisa, vocês podem imaginar que ao redor dele a gente tem uma espira, né? Uma espira, a gente tem um condutor circulando ele. E aí, por exemplo, imagine essa espira da foto, né? A gente tem aqui a espira na base da garrafa, do copo que você está. Então, o condutor está dando a volta
E o sentido desse condutor, na vista de cima, ele é um sentido anti-horário, ou seja, ele passa aqui, dá a volta, como na imagem. Para você aplicar a regra da mão direita invertida, os seus dedos vão indicar o sentido da corrente, ou seja, vão dar a volta na espira, e o polegar vai indicar o sentido do campo magnético, como indicado na imagem. Quero saber se vocês entenderam. Se vocês entenderam aí essa parte, se não entenderam, eu posso voltar, ou posso mandar, ou posso procurar um vídeo e enviar na turma para vocês olharem. Entenderam? Tranquilo? Bom. Então vamos para o próximo. Ó, aqui a gente viu a equação para calcular a intensidade de campo no interior de uma espira como essa, que é uma espira circular. Se a espira for quadrática, ou seja, se não for uma espira na forma de um círculo, mas sim na forma de um quadrado, que a gente chama de espira quadrada, aí muda um pouco a equação. A equação ela passa a ser a intensidade do campo magnético no centro da espira quadrada, H, ele vai ser igual à relação entre a corrente vezes a raiz de 2, dividido por π vezes o apótimo. O apótimo é o quê? O apótimo é a distância do centro da espira quadrada ao ponto médio de um dos lados, certo? Ao ponto médio de um dos lados. Você pode pegar qualquer lado, medir a distância do centro ao ponto médio desse lado, e isso é o apótimo. Então, por exemplo, se esse lado tem 2 centímetros, o ponto médio vai estar a 1 centímetro de cada quina. Vamos chamar de quina aqui. Certo? Tranquilo? Então, são muitas equações, por isso que a gente tem que manter aí do lado. Eu, quando eu estou estudando, eu gosto de pegar um papel, na espira, todas as linhas de campo se concentram naquela única linha para cima. Gabriela, não. Na verdade, as linhas de campos em uma espira, elas passam tanto fora quanto dentro, certo? Só que elas fazem o seguinte: por fora, elas estão passando no sentido contrário, dão a volta por dentro e elas sobem. Naquela figura, seria assim: elas passam por fora e sobem. Só que elas não sobem só em um ponto, não. Elas sobem em vários pontos. Só que nesse curso a gente só tem ferramenta para calcular qual a intensidade de campo no centro. A gente não tem como calcular em outras partes. Mas existe sim linhas de campo ali. Não é que não tem linhas de campo. Existe. E se você colocar algum ponto ali, algum objeto ali, ele vai sofrer sim interação de um campo magnético. A gente só não tem como calcular ele. Porque precisaria de um integral aí. E não é o escopo desse curso. Certo? Pessoal, vocês entenderam a diferença aí entre a espira quadrada, a espira circular? Beleza. Vamos passar. Bom, em termos de estudo, calcular a intensidade de campo para esses componentes, condutor, espira, é muito bom, certo? Porque são fáceis, só que na vida real, o mais comum é a gente ter bobinas e espiras. Então, é difícil a gente calcular de um condutor, apesar de existir essa situação. Mas o mais comum é de bobina e de espira. Sim, então, vou repetir. Deixa eu só terminar. Então, o mais comum é a gente ter essas duas situações, porque elas têm uma intensidade de campo maior no interior. Certo? E isso se dá porque ele junta várias linhas de campo ali, né? Diferente do condutor retilíneo.
Então, a próxima que eu vou mostrar é de uma bobina ou uma solenoide, é o que a gente mais vai utilizar. Então, vou voltar aqui para a questão do apótimo. Então, um quadrado, a gente tem várias formas, várias medidas dentro de um quadrado. Então, uma esfera quadrada nada mais é do que um quadrado. A gente tem o lado, né, que aí todo mundo sabe que é o lado, que é mais utilizado. A gente tem também a medida da diagonal, que seria essa medida aqui, né? E a gente também tem uma medida que a gente normalmente não fala, que é a medida do apótimo, que é a medida do centro até a metade de um lado, certo? O apótimo é fácil de calcular, gente. Se você tem o lado, o apótimo é a metade do lado, certo? Então, ó, como é que a gente vê isso? Ó? O lado é dessa extremidade a essa. Né? O apótimo é do centro da espira, que coincide com o centro do lado, até o final. Então, o apótimo é a metade do lado de um quadrado. Se você tiver uma questão, e a questão diz, na espira quadrada ao lado, calcule a intensidade de campo do centro, dado que o lado da espira vale 2 centímetros. Você já sabe que o apótimo vale 1. Tranquilo? Deu para entender? Beleza. Bom, essa imagem aqui ela mostra como o campo magnético ela se comporta no interior de uma bobina. O que, é que a gente pode ver? O campo magnético produzido por cada espira, né? Que são feitas de condutores. De uma bobina, eles produzem aquele campo que a gente viu, e esse campo vai se somando a outro, que acaba se juntando no centro da bobina e produzindo um campo bem maior, né, como é mostrado nessa imagem. Aí você tem uma bobina e a aplicação da regra da mão direita para a bobina, né, ou para a espira, que é aquela que eu falei, né, que é a regra da mão direita invertida. Você tem a bobina, por exemplo, se a bobina fosse essa garrafa, como a corrente ela entra aqui por cima, né, nesse caso você segura aqui, ó, com os dedos indicando o sentido da corrente e o polegar vai indicar o sentido do polo norte, certo? Então é isso que o polegar indica nesses casos. Então aqui está bem claro, né? Você tem o polegar aponta para o polo norte, o sentido da corrente aqui, ó, que é indicado pelos dedos, e a menção. Então é só mais um reforço de como aplicar a regra da mão direita invertida para solenoide. E aqui a equação de como calcular a intensidade do campo magnético no interior de uma solenoide ou de uma bobina e a equação. Então, a equação é um pouco mais complicada, né? A gente tem mais variáveis, e é o seguinte: a intensidade de campo magnético no interior da solenoide é igual ao número de espiras da solenoide vezes a corrente, tudo isso dividido pela raiz de 4 vezes o raio da solenoide ao quadrado mais o comprimento da solenoide ao quadrado. Vocês conseguiram pegar aí quais as variáveis dessa equação? Imagino que sim. Então, vamos avançar, viu, pessoal? Aí aqui tem 3 situações que são casos particulares. Ou seja, a depender da bobina, a gente vai ter uma modificação na equação. A primeira situação é no caso de a solenoide ser muito longa. Ou seja, você tem uma solenoide que é muito longa e isso acaba acarretando o quê? Que o comprimento da solenoide é muito maior do que o comprimento do raio. E aí, nesse caso, você pode considerar o raio como zero.
você considerando o raio zero, aquela equação ela pode ser sintetizada para essa. Essa equação aqui, pessoal, ela é o que vocês mais vão encontrar na maioria dos livros. Eles sintetizam para essa única equação. Ela não é bem correta para todas as situações, mas muitas turbinas ela se aplica, então o pessoal usa essa equação aqui. Só que esse é apenas um caso particular de quando o comprimento da bobina ela é muito longo comparado ao raio, certo? Mas tem um contrário também. Que se o raio for muito comprido em relação ao comprimento. Então, se a bobina é muito curtinha, por exemplo, imagine uma bobina de, de duas espiras. Você tem duas espiras. Você tem um condutor fino, duas espiras vão ficar com um comprimento muito curto. E aí você pode desconsiderar o comprimento e considerar apenas o raio. Aí a gente vai ter essa equação aqui, essa do meio. Né? E se ela for uma solenoide toroidal, né, que é nesse formato circular, a gente vai ter essa outra equação. Então você vê que aqui ele indica qual é o que é o H, o que é o E, enfim. Lembrando que esse R aqui é em relação ao centro do toroide. Bom, pessoal, vou anotar aqui. Essa semana eu não posso me ceder muito além de em 3 horas, porque o curso vai começar agora. Então, eu vou deixar uns exercícios de semana que vem, a gente resolve esses exercícios, certo? Tudo bem para vocês? E tá, quem não assinou a lista de frequência, eu coloquei de novo aí a lista de frequência e vou colocar os arquivos novamente também. Ó, pessoal, eu vou encerrar a gravação agora.